E aí, gente, shalom! Olha só, noite especial do Judeu das Finanças hoje. Você liberado e liberada para prosperar. Temos uma noite memorável hoje, startando aqui o nosso primeiro podcast do Judeu das Finanças. E para você que não me conhece, eu sou o César Augusto Jordão Pinto. Eu sou filho de Celso Pinto e Estela Mar Jordão Pinto, são meus progenitores. Eu sou marido da Francine César Jordão, pai do Natan, da Sara e do João. Até tá muito uão, que legal. Gente, sejam bem-vindos ao canal do Judeu das Finanças. Nós estamos aqui hoje inaugurando uma era e um tempo muito diferente nesse personagem que vos fala. Eu acho que eu sou um personagem, o Judeu das Finanças, mas que por trás dele tem aqui um ser humaninho que é apaixonado pelo Senhor, pelo reino. E eu tenho aqui hoje uma convidada, uma pessoa muito especial. Ela é escritora, ela é produtora de conteúdo digital para extrair conteúdos de pessoas que querem escrever um livro e não sabem como. Lhes apresento Luana Rocha. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, César. Muito obrigada. E eu descobri há pouco tempo, né? Agora há pouco, na verdade, que eu sou a primeira desse podcast. Então, para mim é uma honra. Vida, muito Você não bom. tem noção, para mim é uma honra estar na sua presença e ser o primeiro programa teu também. Gente, mas sempre o primeiro tem um gostinho especial. Sim. O primeiro dia que Deus fez, Ele criou todas as coisas. Então, nós estamos começando a criar. E eu entendi que o Deus criador de todas as coisas, Ele é o Deus que nos dá ideias criativas para a gente poder desenvolver. E o que a gente está aqui hoje é exatamente passando aqui para transbordar daquilo que a gente é, do que a gente quer, e não do que a gente quer ter, mas é como a gente quer ser. Sim. Isso é que faz a diferença no judeu. Seja você amado, seja você preterido, escolhido por quem te criou. E seja você ativando a sua identidade, seu propósito, clarificando quem você é. Quando você tem a noção de quem você é, tudo muda. Então, Luana, seja muito bem-vinda ao Judeu das Finanças, o nosso primeiríssimo. Você é muito bem-vinda, né? Você é uma pessoa muito especial, a gente já tem um convívio já há um bom tempo. E aqui, esposa do meu amado irmão, Rafael Rocha, esse cara que eu admiro e amo também. Então, Rafa, beijo pra você. E vamos embora produzir meus sobrinhos logo, que a gente tá precisando de criança na família. Tem que falar assim pra ver se os dois acordam. Sim. Então é o seguinte, nós temos aqui hoje uma série de perguntas e respostas, curiosidades, porque todo mundo quer saber quem é o judeu, o que faz, o que come, parece até o Globo Repórter. Sim. E a gente está aqui hoje exatamente para poder satisfazer a sua curiosidade que está aí pensando, mas quem é esse cara, quem é o Judeu das Finanças? E a gente está aqui hoje exatamente para desmistificar e também clarificar para vocês quem é o Judeu das Finanças. Então, Luana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sou judeu. Contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu sou de uma família tradicionalmente católica, a minha mãe, meus pais, e todos vieram oriundos da França. E por isso que o Jordão vem de Jordan, do francês. E tem também a maioria dos judeus que são hoje no Brasil representados, eles vieram da Península Ibérica, que é Espanha e Portugal. E tem muita gente que, talvez você em casa não sabe que você é judeu, se pesquisar pelos seus sobrenomes, se você colocar assim, genealogia judaica brasileira, sobrenomes, talvez você se ache aí. Uau. Essa é só uma das coisinhas que a gente vai falar aqui hoje, Sim. que é para despertar em você. Talvez você não consiga entender, mas tem um judeu morando dentro de você e você pode ser um judeu. Então é sobre isso que a gente vai falar. Luana, estamos aqui à vontade para você também fazer perguntas, satisfazer aí essa galera aí que está buscando saber quem que é o Judeu das Finanças, e fica à vontade para fazer perguntas. Claro. E dissecar sobre os assuntos que a gente tem aí, que são vários. Então se prepara, viu? E aí o público Bora. também. Por quê? Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu faço muitas perguntas. Infelizmente, muitas pessoas não sabem receber muito bem as perguntas. Porque às vezes se sente constrangido, enfim, não quer responder. Mas aqui eu sei que eu tenho um ambiente muito acolhedor, então muito obrigada. Né? O Judeu das Finanças, o Jordão, é nosso amigo, né? A gente conheceu ele, acho que ano passado, um pouquinho antes talvez. A gente se conheceu. E a gente se aproximou muito também por conta das perguntas, respostas, os debates. Sim. Mas sempre para se conhecer e sempre para conhecer principalmente o que eu amo conhecer, que é a história. Sim. As nossas raízes, a nossa origem, biblicamente falando, né? Territorialmente falando, porque tudo na Bíblia é comprovado. Tudo.
Talvez ainda não tenha sido descoberto tudo, mas boa parte dela já foi exibida, mostrada, enfim. E tem várias pessoas que entram em debate de se Deus existe, Deus não existe, se realmente os profetas da Bíblia existiram, se foram contos, foram personagens criados, enfim. Tem muitas perguntas, mas primeiro, antes da gente entrar a fundo, né, um pouco mais a fundo na palavra mesmo, eu tenho uma pergunta mais pessoal para fazer para você. O que motiva você a expandir essa mensagem e falar sobre Israel, falar sobre a origem, falar sobre Deus e trazer a verdade, trazer a sua experiência e trazer a verdade? Qual que é a sua motivação, seu propósito, sua missão? Muito boa essa pergunta, assim, muito abrangente, porque faz com que seja o seu próprio lifestyle. Então a minha vida ela tem um significado antes de me aprofundar e ser impactado profundamente por experiências que eu tive na minha infância já, que com 12, 13, 14 anos, na época que eu acompanhava em algumas revistas da época e tinham curiosidades sobre guerras em Israel, sobre os personagens, para quem conhece um pouquinho da história de Israel, Menachem Begin, Golda Meir, foram as pessoas que fundaram o Estado de Israel. E eu, muito criança, eu tinha muita curiosidade sobre aquilo e não sabia o porquê, que a minha alma estava quase que gritando por aquilo, com muita sede de saber. E muito cedo eu comecei a perguntar para minha mãe, né, o sobrenome da minha mãe é Jordão, né, do Jordan, do francês, e eu falei, mãe, me explica essa história, a senhora é católica, mas como essa história, a senhora já falou para mim um dia que nós somos judeus. Ela falou, meu filho, mas deixa essa história para lá, porque isso aí é uma coisa que, pergunta para sua tia, minha tia Lucy, que era mais historicamente ligada, ela tinha muitas anotações e tudo, tia Lucy Jordão. E eu falei, vou para cima da tia Lucy. Tia Lucy, me conta essa história da gente ser judeu. Meu filho, eu vou te contar. Aí o que ela fez? Ela foi dissecando aquilo para mim, da nossa história, que veio da França, que meu bisavô veio na barriga da minha... Perdão, meu avô veio na barriga da minha bisavó. Eles vieram fugidos da Primeira Guerra Mundial na perseguição de Hitler aos judeus. Esse é um assunto que a gente vai debater bastante sobre isso, sobre essa perseguição, né? O porquê da perseguição, por que as pessoas perseguem tanto os judeus há milênios. Isso é uma história que você... a gente vai entrar nisso. Vai entrar nisso. E, inclusive está intimamente ligada à sua identidade. Né? Então, quando você tem uma identidade definida, você sabe de onde vem, você sabe para onde você vai. Exato. E é isso que faz a diferença. Mas como assim? É um lugar geográfico? Não. Você é e nasceu na eternidade. Deus, quando te fez, Ele já te fez na eternidade. Ele faz um download da gente aqui para a Terra. Então, vou ter que abrir um parênteses. Abre um parênteses. Porque assim, você vai continuar falando, claro, Sim. né? O podcast é seu. É nosso. Mas eu lembrei de uma pergunta que uma pessoa fez uma vez e eu não tive nem tempo de respondê-la e talvez eu nem estivesse preparado para responder. Então, eu vou fazer essa pergunta para você. Sim. Porque você falou sobre a eternidade. Eu também creio que nós estávamos com Deus, né? Sim. Antes, enfim, da fundação do mundo. E essa pessoa me fez uma pergunta assim, ó, Luana, ok, então nós estávamos com Deus. E se realmente estávamos com Deus, por que Ele decidiu criar, então, o planeta se a gente já estava com Ele? Pra quê? Boa pergunta. Se eu tivesse que definir de forma metafórica isso, eu usaria algo que alguém ilustrou e que eu sou apaixonado por esse autor, que é Augusto Cury. E ele disse assim, Deus nunca foi solitário. Ele nunca precisou de nada nem de ninguém para poder preencher, porque Ele é o todo, Ele é o tudo. Mas Ele ama tanto família e desejou tanto que Ele fez o seu próprio filho, o único filho, primogênito de toda a criação, que para poder ter o conceito de conviver, porque é uma coisa gostosa conviver. Nós estamos aqui entre irmãos. Eu conheço a Luana há menos de 2 anos atrás, o Rafael, pessoas que estão aqui comigo, o Whindersson, a Anne, pessoas que são nossos convidados aqui também, porque a gente se uniu por conta de um propósito. E esse propósito é expandir o reino e as pessoas entenderem quem é o Estado de Israel, quem é o povo de Israel. E por que ele é pautado na história da humanidade. É muito importante você fazer essa pergunta porque você define quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. A palavra diz que Deus já tinha pensamentos a meu respeito antes de eu estar com substância, sem formação dentro do ventre da minha mãe. Ele já tinha pensamentos. Você sabe qual que era a dor? A dor de muitas pessoas, assim, talvez você que esteja assistindo também conheça alguém, ou seja, essa sua dor.
E talvez você tenha esquecido desse questionamento que você fez um dia na vida. O questionamento é: por quê? Se a gente estava bem, pra que fazer se Deus já... Porque Deus é soberano. Sim. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, ele não tem futuro e passado. Ele é. Ele é. É o presente. Sim. Se ele já sabia de tudo, das pessoas que iam se perder, das pessoas que, enfim, das dores, das guerras e tudo mais, por que ele permitiu? Eu tenho algo próprio, algo que eu construí ao longo, né, de pesquisa, mas principalmente de ouvir principalmente a voz do Espírito Santo e Deus, enfim. Mas eu queria uma resposta sua, por você ter essa origem e por você ter todo esse conhecimento sobre o povo, né? Por que Deus permitiu? Ou então por que, se ele já sabia de tudo, então para que criar todo o planeta se a gente já estava com ele, estava tudo bem? Vamos falar bem claramente assim. Ou seja, sem BO, sem problema. Mas é interessante, porque, veja bem, Deus, o nome dele, em alguns livros judaicos, que aliás eu estou te devendo um Shabat lá em casa, que você e o Rafa vão, todos vão estar convidados, a gente pode até fazer isso ao vivo para vocês um dia, como será um Shabat na casa de um judeu. E o que acontece, Luana? Você tem ali um significado muito grande quando você exercita em dizer quem Deus é. Então, um dos nomes de Deus, ele é bondade, é o seu nome. E ele é bom. O próprio Yeshua falava assim: Deus é que é bom. Vocês me chamam bom? Bom é meu Pai que está no céu. Então, você entende que tem um caráter de Deus expresso em quem ele é. E a bondade é ele, é a pessoa dele. A verdade, por exemplo, ele é a pessoa de Yeshua, de Jesus. Ele veio representar um conceito de quem ele é para toda a humanidade. Ele é a verdade. Por isso que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Quando Jesus fala isso, ele estava dando lá ilustração dos primeiros 3 estágios que ele tinha para alcançar ao maior espaço no coração de Deus, na sua intimidade com Deus, que era o templo. Tinha o primeiro salão, o segundo e o terceiro. E lá, que era o terceiro, era o Santo dos Santos, onde o sacerdote, na hora que ele ia lá oferecer um sacrifício, ele era amarrado uma cordinha no pé. E se ele tivesse algum pecado na vida, ele morria e ficava por lá mesmo, e o povo tinha que puxar ele na cordinha e morreu. Então, assim, Deus, ele é muito santo. Sim. E essa bondade de Deus, ela é expressa pela boa vontade para aqueles que têm boa vontade de amá-lo e obedecê-lo. Porque não existe forma de você amar a Deus. Eu amo Deus, mas eu não obedeço. Mas eu posso ser apaixonado por Deus e não obedecê-lo? Também você tem o livre arbítrio. Free will. O que significa isso? Eu sou livre para fazer o que eu quiser? Sim. Mas você também é livre para escolher os lados que você quer. Eu vou ter que te puxar, então. Pera aí. Porque a gente já está chegando numa pergunta que é lá no final que eu tenho para você, de predestinação. Sim. Mas, então, vamos começar do começo de verdade? Sim. Porque quando a gente fala... É como se a gente fosse caminhar agora nos pontos principais da Bíblia. Quando Deus criou tudo, né, estava presente Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele criou. Então, ele colocou ali, a gente já entende, inclusive esse conceito era... não escondido, mas ficava um pouco de lado a questão das 2 árvores, da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida, do porquê de ter colocado. Hoje, né, agora, bem recente, eu posso dizer, não recente de anos atrás agora, mas talvez de 10, 15 anos atrás, quando eu conheci um pouco mais a questão da graça, enfim, eu entendo que é amor, o poder de escolher. Se Deus tivesse colocado só... uma fonte ali, só uma árvore ali. Só sem ele poder... Só o bem. Só o bem. E sem o mal. Na verdade, ele não teria criado seres humanos para relacionamento, teria criado como se fossem robôs a serviço dele e para fazer o que ele quisesse, talvez para cuidar do jardim, cuidar dos animais. Mas é importante aí, só fazendo um adendo, porque a palavra está escrito assim: e Deus criou o mal. Como assim? Deus que é bom. Bondade é seu nome. Então fala mais sobre isso. Sobre isso o mal, ele foi feito por Deus. O que eu penso que é o mal? O mal é um establishment, é um status onde eu desejo estar.
É de livre e espontânea vontade. Então vamos mais Então, quando ele cria o mal, origem. ele cria o bem. Mas Quando aí, Deus criou o mal? porque olha só, tem o salmista fala assim: Senhor, traz luz para as minhas trevas. Sim. Lança luz sobre as minhas trevas. É porque eu tenho áreas, eu tenho fases, eu tenho situações da minha vida que eu estou em trevas. E a luz, que é o bem, que é o próprio Senhor, a Deus, o Todo-Poderoso, ele fala assim: eu quero invadir com luz essa área aí. Sim. Eu quero colocar na luz essa exposição para que você enxergue a si mesmo. Aí é o famoso ler-lerá. Viaje para dentro de você, se conheça, porque você fala: poxa, estava tão bom aqui essa sujeirinha debaixo do tapete. Aí até que Deus vem, a luz dele. Mas vem, quando Deus criou o mal? Pode-se quando dizer... ele criou tudo, na verdade. Quando Quando ele cria tudo. o bem, ele cria o mal. Por quê? E Lúcifer, o anjo que Aí caiu? é outra história, você vai entender. Então, lá não existia... Deus não tinha criado maldade. Não, o mal é um establishment, como é o bem. E o establishment, ou um status, ele é desejável. Bem e mal. E é isso que faz o equilíbrio do universo. Sim. O equilíbrio do universo é decisões para o bem, decisões para o mal, fazem com que você escolha. Então tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus criou os dois. E ali, quando a queda do homem, o homem escolheu o mal. Sim. Ele fez uma decisão. E ainda culpou a mulher dele. Né? Que foi assim: foi essa mulher que o Senhor me deu. Isso aí serve até para você que está casado e você fala assim: se a sua mulher errar, se ela te deixar, se ela parar de te amar, se ela adulterar, amiga, a culpa é sua. Porque foi você que não ficou cuidando da árvore do bem, que era do fruto do bem, para ela comer e alimentá-la. Uau. E é isso que faz com que os casamentos permaneçam. Ele permanece porque eu vou no conhecimento do bem e do fruto do bem e dou a minha esposa, dou ao meu cônjuge. E tem uma pessoa, ele provê. Então tem uma ela pessoa comeu... que eu vou exaltar muito para a glória de Deus, que eu aprendi isso. Eu tenho um cara que foi um rabino, amigo meu, que me ensinou muita coisa, que é o Nelson Horta. Depois eu vou dar um beijo nesse cara. Eu chamo ele de rabino, ele não gosta de chamar ele de rabino. Eu não sou rabino. Eu falei: é assim, esse é problema meu, eu te chamo do jeito que você quiser. E te amo, Nelson Horta, um beijo para você. E também aprendi muito com o Pablo Marçal, porque ele fala assim, que o homem tem que dar a vida pela sua esposa. É bíblico, está escrito, mas ele tem que se lascar. Aí eu falei: como assim se lascar? Lascar é porque você é uma joia, você é uma pedra. E Deus vai lascando você, vai tirando e vai dando brilho, vai dando formato para que você se torne um diamante. Para que a sua mulher o deseje como um diamante. Que ela queira e fale assim: esse é o meu marido. E as mulheres, aí fica uma dica para as mulheres, que elas são a coroa do seu marido. E é interessante que agora você falou isso, me veio a imagem do homem e da mulher agora, né? Contemporâneo, moderno. Numa família onde a mulher fica em casa, né? Não que isso seja a regra, eu não quero levantar aqui esse queixo, não é esse o nosso assunto, mas a mulher fica em casa, o marido sai, provê, ele traz o alimento. Sim. E a mulher prepara. Sim. No jardim, poderia ter sido assim nesse caso que você está falando, porque eles estavam separados nesse momento. Quem deveria oferecer o alimento ali e trazer para a mulher, não que ela não tivesse independência de pegar na árvore, não é isso que eu tô entrando, mas é a questão de se eles estivessem ali nesse momento juntos, ele oferecendo e ali eles desfrutando, talvez poderia ter sido diferente, porque quem veio primeiro foi o Adão. Então Deus fez aliança com Adão ali, falou com Adão ali, de comer só daquela árvore, enfim, a Eva sabia, mas o homem ali, a imagem e semelhança de Deus que foi feito foi o homem, né? Então ele deveria ter escolhido o melhor nesse caso. Houve distração, Na exatamente. verdade, isso serve para a nossa vida, porque por mais embasado que você esteja na tua vida com Deus, no seu relacionamento com Ele, há sempre um momento onde você foge. Foge como o próprio Adão e Eva fugiram. E eles ficaram com as roupas vestindo nus, que perceberam que estavam nus. E muitas das vezes acontece isso com a nossa vida. Porque você vai se afastando de modo que daqui a pouco você começa a sentir vergonha de Deus, você começa a ficar acanhado, você começa a ficar distante. Ele não está distante de você, é você que está se distanciando dele. Então, quando essa história do bem e do mal, a palavra fala assim: e a serpente, ela se alimentaria do pó. O pó somos nós viemos do pó, e do pó a gente retornará. Então a palavra fala que ela se alimentaria do pó. E vou falar para vocês que eu estava num museu com as crianças esse final de semana agora,
E aí eu chamei a Francine e falei assim, vem cá, olha aqui. Tinha uma foto no setor dos répteis de uma cobra com 2 perninhas. Eu falei, isso aqui me lembra alguém. Me lembra alguém porque a serpente, ela tinha pernas. Tinha. Não tinha animais rastejados. Não tinha. E então o que aconteceu? Ela perdeu ali até a identidade. Até no mal você perde a identidade. Porque os anjos que foram criados pelo Senhor, eles são anjos desejáveis da presença de Deus. O alimento deles era a adoração. Era e continua adorando. E essa terça parte caiu, e o que eles olharam e falaram assim, cara, esse negócio do mal é legal. Vamos lá ver? Foi uma galera com ele. Lúcifer, ele era um anjo de luz. E ele foi lá e desejou o mal. Mas o mal estava lá. Mas ele decidiu, falou assim, vamos levar uma galera. E foi 1/3. Então os anjos também sempre tiveram escolha? Com certeza, eles escolheram o mal, o establishment do mal. Então já existiu E se mal. deformaram, porque quando você se afasta do seu Criador, você começa a se deformar, tal quanto é a serpente. A serpente era um animal difuso, diferente do que é hoje, que se arrasta. Tá aí a prova, tem lá no museu que eu fui aqui em São Paulo, esqueci o nome do museu que a gente foi no zoológico, na verdade, zoológico de São Paulo. E eu vi que me chamou a atenção, porque Deus sempre deixa sinais daquilo que Ele é. Ele é um Deus eterno, que Ele criou tudo na eternidade para você desfrutar, mas os sinais ficam por onde você anda. Deus, quando Ele quer deixar uma marca na sua vida, Ele marca com um evento, com uma situação. Naturalmente, não faz sentido eu falar aqui hoje, mas eu estou vivendo hoje em especial nesse dia, um antes e um depois de uma fase. Porque as fases fazem parte do crescimento, do amadurecimento. E o homem nunca, na verdade, desejou estar longe de Deus. Mas ele escolheu. Ele não desejou, mas escolheu. Ele não desejou abandonar a esposa, mas ele escolheu. Sim. Ele foi se distrair. E nas distrações estão as suas piores derrotas. Então, as distrações fazem com que você deixe de olhar para quem? Para o alvo. O autor e consumador da minha fé. A palavra fé no hebraico ela é muito interessante, que ela tem 2 significados. De emuná, que é eu creio. E tem o significado mais forte, que é bitahon, que se escreve bitachon, é eu confio. Então é quando Deus chega para Moisés e falou assim, Moisés, bate aí que o mar vai abrir. E ele falou assim, Senhor, eu tenho uma fé de emuná, só crer. Mas e aí confiar? Ele falou, não, bate o cajado que ele vai abrir. Então tem situações que na sua vida vai estar assim, você fala assim, eu vou só crer, eu vou só confiar. Sai do estágio de só crer, confia. A palavra fé no hebraico ela é confiança. Se você pegar uma Bíblia traduzida do hebraico, ou então do próprio grego para o português, não tem nenhuma palavra escrito fé. Todas está escrito lá, confiança. Uau. Confiança. Essa é a maior marca. E o Estado de Israel não poderia existir se não fosse a história bíblica. Nós estamos falando de um Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Israel, não se esqueça disso. Sim. O Deus de Israel, essa bandeira que a gente está vendo aqui, Que é linda. Que é a estrela de Davi, é o escudo de Davi, que foi um dos reis que o povo até hoje é apaixonado por ele em Israel, ele é venerado e amado pelo povo, que aliás Mas antes a gente chegar nele. A gente chega nele. Antes de chegar nele. Olha só, você está falando, né, sobre as escolhas, e eu quero caminhar até a gente chegar num assunto que é polêmico. Tem alguns assuntos polêmicos, mas principalmente a questão do povo judeu não ter recebido Jesus como Messias, mas ainda a gente não vai chegar nele. Tá. Parte do povo. Quando quando Adão e Eva, eles pecam, né, tem a consequência, obviamente, do pecado, eles saem. Tem uma pergunta que é curiosa e eu vejo que tem gente que faz, por isso que eu vou fazer pra você também. Sim. Eu já recebi uma resposta, inclusive, do Pablo Marçal, mas tem uma pergunta, eu fiz uma pergunta assim pra ele e outras pessoas também já me perguntaram. Quando Adão e Eva saíram do jardim, eles já tinham filhos? Não. Por quê? Porque a reprodução deles, segundo o que a Torá fala, foi porque eles aí tiveram que fazer alguma coisa, né? Porque lá não precisa fazer nada, não precisa plantar, comer, fazer nada. Tem correntes que sim, correntes que não, mas eu acho que não. Eu acho que eles nasceram fora. Porque, na verdade, eles já nasceram do Adão caído.
Senão eles teriam a mesma divindade que o Adão antes de cair teria. Depende. Sabe por quê? Assim, aí eu tenho um outro lado que eu quero trazer também pra você, pra gente raciocinar junto. A resposta que eu recebi, eu não sabia. Na verdade, eu deduzia que sim. E aí a resposta que veio foi que sim, tinha e teve mulheres. Provavelmente eram mulheres. Mas o que mais me chamou a atenção para eu fazer essa pergunta é porque a pessoa que viesse falar alguma coisa para mim, eu ia trazer um versículo que talvez mexesse um pouco, que é aquele versículo que fala assim, daí já é a consequência do pecado, né? Que eu multiplicaria as dores de parto. A gente multiplica algo que já tem. No Éden não tinha dor. Porém, por que Deus multiplicaria algo que seria do zero? Ele multiplicaria o quê? Se a mulher não sentia nenhuma... Não, ó, uma contração, nem que fosse assim, ó, 1% assim, ó, não, tô sentindo, agora vai nascer. Sim. Multiplicaria o quê? Porque a iniquidade, o que é a palavra iniquidade do hebraico? Ela é o mal entrelaçado. O pecado, ele é desejável, alguns você não consegue ficar longe dele porque ele se torna embaranhado. A palavra iniquidade, de nico, do próprio hebraico, ela quer dizer entrelaçado, é o mal entrelaçado no seu ser. Uma vez não arrependido, por isso a palavra fala, né? Ao homem que muitas vezes ele é repreendido sem que se arrependa, uma hora ele é quebrantado sem que haja a cura. Então essa é o aumento da maldade e da iniquidade. Então é essa palavra, do mal entrelaçado, e que no Éden não tinha. O Éden, ele foi... Há um antes e depois. Sim. O Éden, antes de o homem cair, de Adão cair, é um status, depois é outro. O ambiente então, mudou. Exato. Mudou ao ponto deles se esconderem de Deus. Falaram assim, mas peraí, Deus está vindo aí. Eles tiveram que fazer as vestimentas, Sim. matar animais. Eu fico com o pé atrás se tinha ou se não tinha, por não citar que tinha, só que daí ter esse versículo por conta da multiplicação. E também, eu não lembro se eu fiz essa pergunta, mas isso ficou também em mim. Eles já faziam sexo. Sim. Por quê? O sexo foi criado por Deus. Não faz sentido não ter no jardim sexo. E é algo pra entre homem e mulher. A gente deduziu, a gente não sabe se sim ou não. Mas fato. Por que não? Se foi algo criado por ele. Porque se a gente vem com a ideia de que não faziam, a impressão que se dá é que depois só faziam depois do pecado, e aí traz a conotação de sexo é sujo. Mas sexo não é sujo. Você tem noção de com que idade, vamos chamar assim, cronológica, nasceu Adão? Você já fez essa pergunta? Já também. Você tem essa resposta? Eu tenho. Fala pra mim, porque eu sou curiosa. Ele foi um bebê. Ele nasceu. Não, me prova. Me prova que essa é nova. Porque Deus criou, e ele criou do nada. Não, ele tirou da terra. Sim. Então o Adão, ele vem da terra. Da terra a gente vai voltar. Ó, do pó a gente veio. Sim. O Ahuar, e essa palavra é do hebraico, é o H. Por isso que a minha filha chama Sara com H, Sara. É o Ruar. Ele não tem vogal. Porque o espírito de vida que Deus soprou sobre Adão, ele tirou do pó da terra e Adão, Ruar. Mas por que bebê? Porque ele nasceu, ele teve que ter uma sequência de um ser humano natural normal. Por quê? Porque sim. Como é que ele se desenvolveria? E qual é o outro modelo que viria depois? Mas aí eu venho com o pensamento de que os animais que foram criados, eles não foram criados bebês. Foram, todos. Tanto é que a arca, você vê a arca, todo mundo fala, mas como é que botou aquele monte de animal? Eles eram adultos? Não, eles eram todos bebês. Ah, não, na arca pode até ser. Mas na criação. Sim, na criação, com certeza Adão foi um bebê lindo. Porque senão não faz sentido. Essa eu nunca ouvi. Então, mas é porque se você usar a fé imagina mais ação. Sim. A imaginação faz com que tem coisas que são naturais. Naturais é eu nascer um bebê. Mas olha só, ele falou com Adão. Um bebê. E Deus não pode falar com o bebê? Mas o que o bebê vai responder pra ele? 9 meses para Deus não é nada, rapidinho. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos. Mas aí não foi ele que nomeou os animais? Sim. Mas teve tempo. Deus não tinha pressa. Não, tempo eu acredito que teve. Inclusive, eu sou até curiosa de quanto tempo que eles ficaram no jardim. Mas, essa eu nunca tinha ouvido. Essa depois eu vou querer conversar mais com você. Faz sentido para você entender de onde veio o Adão.
Sim, mas o Adão, como era a imagem e semelhança... vamos ir construindo nosso raciocínio. Como é a imagem e semelhança de Deus... Não é físico, Deus é incorpóreo, mas é a imagem e semelhança de alguém. A imagem e semelhança é no espírito. E essa forma que a gente tem? Então vou te explicar. Todo judeu, e o conceito do judaísmo é que existe em todo ser humano uma centelha do Criador. Por isso nós somos criados à imagem e semelhança. A palavra fala, até no Novo Testamento fala assim, sereis como pequenos deuses. Nós somos como pequenos deuses. Por quê? Porque eu não sou a divindade total, mas eu tenho homens que eu conheço, e já conheci alguns que são santos, homens muito separados. Mas tem gente que se desponta por conta da kavaná dele. Você vai perguntar, o que é kavaná? Kavaná é a alma, a essência da alma, do desejo do coração dele. Kavaná é a verdadeira intenção do teu coração. Que cada ser humano tem uma. E ninguém nasce igual. Assim, eu vou ilustrar aqui pessoas que são exponencialmente conhecidas como pessoas que levaram o reino à frente. Por exemplo, como Billy Graham. É um cara diferente. Né? A história de Billy Graham é um cara absurdamente que decidiu, ele um dia ajoelhou, até a minha esposa Francine Cessa Jordão, mandar um beijo para ela, para minha amada, que ela fez uma peça onde ela colocou lá os grandes avivalistas da Inglaterra, que John Wesley, ele orava tanto que o lugar onde ele ficou um buraco. E o que aconteceu? Que Billy Graham chegou lá, ajoelhou e falou assim, Senhor, faz de novo. Então você quer arrumar um problema na sua vida, só mexe com Deus. Ou então se quiser arrumar um problema para a sua vida, contra a sua vida, é arrumar um problema com um judeu. Eu falo isso. Por quê? Porque está escrito lá, a palavra fala assim, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então fala assim, se você não quiser arrumar um problema com Deus, não mexa com o judeu. Eu não estou falando isso com uma prepotência, mas é um fato. Porque quando fala assim, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, é um negócio muito sério. Sim. Mas isso vale para os filhos da fé de Abraão também, vale para nós, os filhos que reconhecidamente... É isso que eu ia falar. Por quê? Que os gentios são descendência. Exato, é isso que eu ia falar, porque os dele não o quiseram. E então se estendeu aos gentios, que os gentios somos nós, né? Parece que o gentil... Essa pergunta, inclusive, é causadora, inclusive foi até do antissemitismo por Lutero. Você sabia que Lutero foi um dos maiores antissemitas que houve na face da Terra? E o que acontece? Isso é muito grave. Sim. Porque a Alemanha foi invadida na Primeira Guerra por conta do antissemitismo que foi gerado por Lutero. Lutero falava assim, mata esse povo, queima, toma-lhe seus bens, porque são eles que negaram a Jesus. Então você entende que esse espírito antissemita... O que é o espírito antissemita? Você que está em casa não sabe o que é o espírito antissemita. É aquele que não deseja que o establishment de Sião, o que é Sião? É Israel, fosse criado. Você quer ver? Faz o seguinte, a gente está falando aqui sobre Israel, sobre o judeu, tá legal, né? A gente fala sobre Yeshua, fala sobre o reino. Apaga essa nação da face da terra. Ah, sim. O que seria o cristianismo? Jesus, Cristo, filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, da descendência. Quem é esse povo? E já tentaram muitas vezes acabar com o povo de Israel. Então eu tenho colocado, e Deus me inspirou a falar essa frase, Am Israel Hai. Am Israel Hai, quer dizer, o povo de Israel vive. E aí essa fala, ele veio para os seus e os seus não receberam, é a causa de muito antissemitismo. E aí é uma coisa, essa com certeza foi a estratégia que o diabo deixou, falou assim, não, vou deixar bem quietinho, anjo de luz, que eram anjos de luz, se tornaram anjos de trevas, que desejaram mais as trevas do que a luz, fala assim, isso é legal, vamos deixar isso aí, porque vai causar lá no meio deles mesmo uma divisão, e eles vão começar a perseguir aos filhos. A palavra é motivo de divisão. E aí o que aconteceu? Se você parar para pensar que toda a igreja que se converteu há 2000 anos atrás era judaica. Todos os personagens bíblicos, Jesus, judeu, Maria, judeu, os apóstolos, todos judeus. A igreja que cresceu naquele passado era toda de judeus. Então a maior mentira é, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas está na palavra. Está na palavra, mas diz assim, quando fala, ele veio para os seus e os seus não receberam, é porque ele estava pronto
Foi um escândalo da cruz, a maneira com que Jesus se expôs, não a maneira como que ele fechou e falou assim, vocês não me quiseram, por isso estão pagando por este holocausto, por essa perseguição. Não, isso foi profetizado, inclusive tem nos livros do Antigo Testamento, se a gente for pegar aqui agora, diz tudo, né? Até o final dos tempos, tudo que vai acontecer, inclusive esse tamanho de perseguição com os judeus. O holocausto foi previsto. Essa perseguição, essa matança foi prevista. Houve na Babilônia. E antes também. A destruição do templo. De Roma. Enfim. Destruiu o templo. Essa semana passada agora, semana passada, a gente traz à memória os dias da destruição do templo. O luto. Porque ali foi aonde Yeshua disse que em 3 dias seria destruído o templo. E nessas datas próximas foi onde aconteceu muita matança, né? Muita matança. Foi a primeira destruição, foi a segunda destruição, enfim, as guerras. Teve, inclusive, acho que até um evento que foi aqui na América do Sul, não sei se foi na Argentina, foi num lugar onde era um refúgio, uma casa de judeus que enfim, eram como se fosse um consulado, agora não vou lembrar o nome. E teve um atentado lá também, foi um dos piores que aconteceu foi também. Foi no consulado da Argentina. Então, é uma data muito... Até a questão do Muro das Lamentações, né? Às vezes as pessoas, se você puder também explicar mais para aqui pro pessoal, o Muro das Lamentações, as pessoas às vezes não entendem por que vai lá. Por que é Muro das Lamentações? Sim. Às vezes a pessoa vai lá e visita, vê na TV, vê em filme e não sabe o porquê que a pessoa fica lá chorando. Sim. Enfim... O porquê do Muro das Lamentações? E o que é esse Muro das Lamentações? Muito boa pergunta. O Muro das Lamentações ele é uma parte do templo que foi destruído, do primeiro, do segundo, do terceiro templo. E ali parte dele é o que sobrou das pedras que são originais ali do templo. E curiosidade para você que está em casa, não sabe, já reparou que tem ali aquele domo dourado, né? Ali, aquela cúpula dourada, ali segundo os árabes, que são nossos irmãos, né? Tem judeu que não vai gostar de ouvir isso, mas é verdade. São nossos irmãos, eles são filhos de Abraão. Sim. Com Agar, que também não era escrava, era uma princesa egípcia. Então, o que acontece? Ali, eles falam que foi Ismael oferecido em sacrifício e não Isaac. E ali foi tomado, e se você reparar, de onde você estiver em Jerusalém, você olha, o que mais chama atenção no visual da cidade é a cúpula dourada. Por quê? Aquilo ali é chamado de a vergonha de Israel. Boa. E aí eu vou dar uma dica para você que está em casa que eu recebi quando eu fui lá. Eu fui lá com um grande homem de Deus a primeira vez que eu fui. E tive o privilégio de ficar com ele 15 dias em Israel. E ele um dia, ele literal chorou comigo, olhando para o muro, olhando para a cúpula dourada. É um grande amigo. E daqui a pouco eu falo o nome dele. Ele é de Manaus, um apóstolo muito querido. Apóstolo Marcel, que é amigo e braço direito do apóstolo René Terranova. Beijo, Marcel, sou apaixonado por você, te amo de paixão. Ele disse assim, meu irmão, você já reparou que esse lugar é como alguns territórios da nossa vida, que é onde se você perder um território para o seu inimigo, talvez você não conquiste mais. Então tem conquistas, porque nós somos figura de uma cidade, somos figura de uma casa, e tem territórios que se você der ao inimigo e você não conseguir retomar, não foi culpa nem de Deus, nem de ninguém, mas foi porque você deu uma área tão importante que você talvez não consiga recuperar mais. Ao mesmo nível da santidade, da separação, de não desejar, de não admirar. Aí, por isso também, a gente pode falar, talvez, né? Pode ser uma suposição, mas é um raciocínio. Por isso que muitas vezes foi destruído para reconstrução. Destruído para reconstrução, para trazer de novo a santidade, para trazer de novo o significado. Sim. Né? Talvez seja por isso, não sei. É assim, o terceiro templo ele será reconstruído na volta do Messias. Né? Para alguns, para os judeus, para muitos dos judeus, talvez grande parte, ele será a vinda e não a volta. Então assim, o que acontece? O Messias ele é esperado pelo povo de Israel. Ele é amado, ele é desejado. Eu tive o privilégio de estar com alguns dos avivalistas judeus, que são assim bem mais ripongos, que são bem mais despojados, que não têm muitas vestimentas dessas mais formais, mas que são apaixonados pelo Messias, sem saber que ele é Yeshua. E eu comprei o meu talit, o talit que é o manto sacerdotal que eu comprei deles, e ele falou assim, olha, cara, eu tô te vendendo isso, mas
apesar de um judeu, não deixa de fazer um negocinho. Mas ele me vendeu e falou assim, isso daqui, a gente tem um significado muito especial, leva para o Brasil isso. E esse talite, ai Jesus, é que eu vou ter que falar. Eu tô aqui no dia no Barueri, no estádio. E eu fui lá e Deus falou para mim que era para me dar para o Pablo Marçal. Então eu peguei aquilo assim com o meu coração partido, porque era uma coisa que Deus tinha me dado. E eu dei a ele, dei a bandeira de Israel. E fiz ali realmente um ato de obediência a Deus. Até passou pela mão do Nésio. Ô irmão, que coisa legal. Eu falei, não pra você, Nésio, não acha ruim comigo não. E eu foi com muito prazer, com muita alegria, dar pro Pablo. Obediência. Em obediência. Mas vamos voltar, porque você tem lá já para arrebatamento. Vamos voltar aqui. Uma curiosidade assim muito grande, eu creio que no meio de cristão que estuda a palavra, porque Sim. Convenhamos, tem cristão que não estuda a palavra. Sim. Então precisa conhecer mais profundamente, né? Jesus, a sua origem, enfim, sobre a obra da cruz, às vezes não conhece, né? Sim. Algo tão importante também. Vamos voltar lá para, eu não vou voltar todos os personagens, claro, mas vamos lá para Abraão, que você citou Abraão, e tem, né, escrito na palavra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus fala, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sim. E é a genealogia de Jesus, né? Sim. Desde Adão, enfim. Abrão, ainda. Quando era Abrão e recebeu a promessa, e Sara também, e ela deu risada, enfim. Teve um momento que Abrão entregou Sara para um rei. Agora eu não lembro o nome dele. Foi. E mentiu, né? Enganou falando que era uma parente. Sim. E, enfim, acabou se deitando com ela e o rei ficou muito bravo, enfim. Sim. E ali houve relação, provavelmente. Sim. Mas Sara não engravidou. Uhum. Porque até então, o que toda a história nos mostra é que Sara não podia ter filhos. Sim. Mas Sara não podia ter filhos, ou Deus a estava protegendo até o momento, deixou ela estéril, e daí pareceu até então, quando foi para ter o filho, um milagre, mas na verdade era a proteção de Deus, porque o filho da promessa era para Sara. Eu vou além, me também. Veio um pensamento. Por quê? Porque Sara era para ser mãe de um, e ela foi mãe de um. Sim. Abrão era pai de multidões, ok, Sim. mas era a partir também de um filho, né? Nesse caso ele teve mais Sim. filhos, mas ali era a partir de um filho e de Sara. Se ela dormisse, o que aconteceu? Com outro homem, poderia vir a engravidar, quebraria-se ali um pacto, Sim. né? Então Deus a protegeu, ela era estéril, milagre realmente acontece, ou existe um tempo para todas as coisas? Ela se tornou estéril, ela não era. O trauma que o seu marido a abandona trouxe esterilidade para a alma, para o espírito dela, ela não gerou mais vida. Essa eu nunca tinha ouvido, fale mais. Pensa em qualquer figura, né? Não vou nem exemplificar nós como irmãos que somos, qualquer ser humano, alguém que tem um marido que a desejou, que desposou aquela esposa, que honrou ela perante todos, dá ela em troca para um mercenário, um rei em troca de um favor, ou então de um establishment, de um rei, de um negócio, de nações talvez. Como ela se sentiria? Feriu a alma dela. E ela foi ali, foi machucada. E ela só depois de anos, que aí demorou muito mais, 80 anos, para ela ser curada na alma. Porque a vida, ela vem com cura. Você vê que muitos casais adotam crianças e depois vem. Por quê? Porque houve o riso, houve a alegria, o júbilo do Senhor para aquela família. Então, filhos são bênção. Eu tenho o meu mais velho, tem 30 anos, o Natan, e os meus 2 filhos, a Sara e o João, Sara com H. A Sara, ela foi gerada debaixo de um milagre. Eu voltei para Israel, a Francine não podia engravidar de jeito nenhum, ela tinha ovários policísticos, e eu voltei de Israel. Eu fiz os meus exames, eu não tinha nada. Eu brincava com ela, falei, eu já sou touro testado, fica tranquila. Os Jordão já reproduz e só faz filho bonito. Costumo dizer que judeu só faz filho bonito. Olha os meus aí que vocês vão ver. E aí o que acontece? Você pensa assim, houve um trauma, entende? E Francine teve um problema que era físico, mas que quando eu voltei de Israel, eu fui lá no muro, e tem muitas histórias no muro, que vocês agora vão saber das minhas histórias, minhas, do judeu das finanças, lá no muro. E eu voltei e ela engravidou. E aí, quando ela engravidou e acabou engravidando, sabendo pouco desse problema físico que ela tinha,
Ela engravidou depois do João, do segundo. Que quando ela foi fazer a primeira consulta, dizendo estar grávida do João, a médica olhou e falou, tudo bem e tal. A Sara estava junto, ela era pequenininha, falou assim, mas quem é essa menina? Sua filha. Para começar, que ela não parece nada com a Francine, que a Francine é ruivinha, ele é minha cara, cabelo pretinho, moreninho. Falou assim, é sua filha. Falou assim, ela falou assim, como? É impossível você ter filho. Ela falou assim, é tanto impossível que eu estou com o segundo na barriga. Então entende que quando a alegria do Senhor, ela é uma força. Uhum. Ela vem sobre força, ela vem matando a morte, vem matando o trauma, vem matando... Então, nesse caso, a gente pode atrasar as promessas de Deus? Com certeza. Deus de promessa, Deus de aliança. Deus de promessa, Deus de aliança. Deus que não é homem pra mentir. Ó, Deus quando libera uma palavra, ele já liberou da eternidade. Ele falou assim, haja luz. Eu vou aprofundar. Ó, eu sou desses caras igual ao Pablo Marçal. Ele fala pra todo mundo que andava de avião, eu fico falando pra mim que eu vou andar de jato já há um tempão. Eu sou mais maluco que ele, que eu tenho 56 anos de idade. Eu também, já fiz o mapa da vida extraordinária faz tempo. Eu não tô nem aí, moço, porque eu tive uma visitação de Deus na minha vida um dia. Eu sonhei que eu tava tendo um jato, eu vi o jato, eu falei assim, Deus, por que eu vou querer jato? Eu gosto de Porsche. Paixão do judeu chama-se Porsche. Eu vou comprar a minha de novo. Mas então assim... Mas deixa eu perguntar. Eu não quero avião, mas Deus quer um avião para mim. Porque eu tenho que ter velocidade, eu tenho que ter deslocamento. Eu creio nisso. Né? A questão a prosperidade é isso. Tem pessoas que morrem sem ter vivido todas as promessas de Deus? Com certeza. Mas Deus não é homem para mentir. E ele cumpre a palavra dele. Sim. Então por que mas que você pessoas não cumpriu com morrem? Sua parte? Então aí a gente vai entrar em Abraão, que é aí que eu queria entrar. Por quê? Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão fez uma aliança com Deus? Fez. Será? Fez. Porque lá tá dizendo assim, ó, que Deus, quando ele falou com Abraão ainda, né? E prometeu que ele seria pai de multidões, enfim, olhar as estrelas do céu, olhar as areias, enfim. Deus fez um sono cair sobre Abraão. E ele já tinha preparado o sacrifício, né? Que eram os animais. Os animais que eram repartidos no meio. E aí as rolinhas que não, né? Que elas eram inteiras. E esse era o ritual da época de aliança. Então, no caso, ainda não tinha questão do anel. Ou se tinha, não é citado. Não é nem costume, né? Na verdade, não é costume romano. Então, o ritual de aliança era esse. Então, o ritual era... A aliança sempre foi sangue. Pacto, por isso o sacrifício. Sangue. Pacto. E então, daí tinha duas pessoas. Então, a gente faz uma aliança aqui, tem o sacrifício aqui, e as pessoas passavam no meio para fazer aliança. Mas Abraão dorme. Pacto de sal ou de sangue, os dois. Abraão dorme. Quem passa no meio é uma brasa, né? E um fogo, um incenso. Nesse caso, Abraão estava dormindo, ele não passou no meio do sacrifício. Quem fez a aliança foi Deus. Abraão não fez aliança. Deus fez a parte dele e a parte de Abraão. Por quê? Abraão não conseguiria cumprir a parte dele na questão da descendência dele toda estar separada e santificada o povo de Israel, né? Tanto que houve mesmo a ruptura, porque depois, acho que não teve mais, depois de um tempo, não teve a circuncisão, pecaram, enfim, não honraram a aliança. Porque Deus fez a parte dele e a parte de Abraão. Porque se não fosse assim, não teria o elo perfeito. O elo perfeito foi quando Abraão, né, e a descendência dele acabou quebrando a aliança. E quando Jesus vem, aí sim a aliança é fechada. E a parte dos dois é cumprida. Porque tinha que salvar o povo, tinha que deixar o povo santificado, separado. Abraão e a descendência não cumprem a parte dele. Jesus vem e cumpre a parte fazendo o quê? Morrendo. Porque a aliança era, se eu não cumprir a minha parte, eu morro. Se você não cumprir a sua parte, você morre. Deus não fez. Abraão não morreu. Você sabe que essa... Abraão não morreu, inclusive morreu em paz, né? Ele morreu em paz, não teve, enfim. E Jesus vem e ele cumpre toda a aliança. Você sabe que sabe por que muitos judeus não creem que Jesus ou Yeshua é o Messias? Você sabe por quê? Eu sei, e agora vamos entrar nisso aí, então. Deixa eu vou fazer. A Luana eu vou fazer. Meu querido, você quer receber uma bênção, um galardão? A Bíblia diz que quem dá um copo de água, aprende isso daí. Quando você dá um copo de água para um profeta, recebe bênção. Isso é causa de eu falar do amor de Deus para muitas pessoas, eu fazendo isso. Mas eu quero abençoar alguém que eu amo muito. Vem cá.
Opa! Esse cara aqui, ó, eu amo O Whindersson. Sempre do meu lado, o Whindersson, eu te abençoo. Sempre com a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. O judeu não sabe, mas eu tava orando pro negócio na vida dele dar certo. Finalmente deu, né? Deu certo. Estamos aqui. E é só o começo. É só o começo. Então, essa Não, história... não, vamos lá, eu que ia. Depois eu vou chamar outra pessoinha que tá aqui também. Tem outra pessoinha. Tem uma pessoinha aqui. A questão do judeu, exatamente isso. Inclusive, eu tinha até anotado, pra eu não esquecer. Jesus, Yeshua, ele não vem da relação de homem e mulher. Uhum. Só que assim, eu vou fazer a pergunta e eu já sei a resposta também, mas eu vou deixar você responder. Fala. Jesus, ele nasce, obviamente, né, de Maria, não teve relação, Deus Pai, né? O Espírito Santo, ela foi engravidada pelo Espírito. E José é o pai adotivo, né? E a gente olha a descendência, né? A analogia de Jesus, José é da descendência de Davi. Uhum. Mas Jesus não nasceu de José. Mas tem uma explicação. Então, Porque bora. Vamos lá. A descendência, ela tá no DNA do Espírito. Sim. Porque há um DNA do Espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas naturais se discernem naturalmente. As do Espírito, como que eu vou discernir? Sim. O sangue do Messias estava vindo direto do próprio José. Porque ali, em algum momento, ele se torna um com Maria. Uhum. Mas até então eles não tinham coabitado. Mas os dois já eram um em espírito. Eu creio nisso. Eles também. eram um. Eles já eram escolhidos, tanto é que Jesus teve outros irmãos. Sim. Então há uma descendência dos dois. Porém, a aliança está no sangue. Uhum. E está na conformidade, na conformação, na composição dos dois. Porque as almas, nefesh, que é a palavra do hebraico, elas já estavam prontas para se encontrar. Sim. Então ali o que Deus fez falou assim, eu vou fazer uma descendência perfeita. A descendência perfeita qual é o maior DNA mais perfeito da Terra? Claro. É o do próprio Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, que estava lá na criação e esteve. Agora eu vou te dar um dado que é para você vai pirar a sua cabecinha, minha irmã. Vamos lá, que eu vou dar um para você que você vai pirar. O que acontece? Deus, eu sempre vou falar isso e vou exaltar até na minha fala. Deus, ele é Deus, o Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus criador dos céus, Sim. do universo. E isso traz para ele uma divindade que é só dele, porque tem uma fala, eu até dei para o Pablo Marçal, vocês sabiam o que significa a mezuzá? Aquele rolinho de papel que tem ali um texto de Deuteronômio, que tem ali o Shema Israel. Eu falei, Pablo, isso aqui é para você colocar na sua casa, tá? Ele falou assim, o que tem que falar quando entrar em casa? Eu falei, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor é o único Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então, aí eu vou desmistificar alguma coisa que muitos cristãos não têm esse discernimento, mas eu vou desmistificar para você. Tá. O significado de Deus ser o Shema Israel, só há um único Deus, não há outro além dele, não faz que ele seja comparado a nada. E no livro Sidur, e a palavra fala também, nada poderá ser comparado a ele, Sim. porque ele é Deus, ele não existe forma corpórea, ele é atemporal, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele olha a eternidade de fora. Ele Sim. olha assim, nós na eternidade, ele, que legal, eu tô de fora. Porque ele é muito maior. Sim. Satisfazer uma criança, meu filho João um dia perguntou, pai, que tamanho tem Deus? Ele é maior que um Tiranossauro Rex? Eu falei, meu filho. E o João eu chamo ele de João Apocalíptico, ele tem umas visões assim, umas interpretações, teve sonhos. O Rafa me chama de Luana Eclesiástica. Então você acha que é parente do João. Então, Luana, o que acontece? Qual é o tamanho de Deus? Ele é imensurável. Não, isso eu não... Ele é inigualável. Eu não discuto. Aí agora eu vou falar para você, vou desmistificar um conceito cristão que existe se comparando Deus, de Jesus a não ter Deus. vindo da descendência de Davi. Então vamos lá. Volta, nesse daí. que Mas depois eu vou trazer também um dado. O que trouxe o Messias a ser criado? Deus, ele criou a si mesmo, ele o é. Ele nunca se criou, ele o é e sempre será. Ele nunca mudará, ele sempre será o mesmo. Aliás, a palavra eu serei o que serei é quando Deus diz para Moisés, Senhor, eu vou lá tirar o povo. Ele fala assim,
Moisés, eu serei o que serei. Eu serei tudo o que você precisa. Eu sempre serei tudo o que você necessitar. Fala para eles que o grande eu sou, diz para eles, solta meu povo. Em nome de quem? Eu serei o que serei. Então esse Deus grandioso, majestoso, inigualável, incomparável e imensurável, Sim. ele não é do mesmo tamanho do mestre. Sim. Não há comparação. Porque senão você tira... E isso é que começa com que o judeu fala, como assim? Chama Israel? Como é que eu vou comparar alguém como se fosse Deus? Ele trouxe de dentro dele o Deus vivo, o nosso Deus. Ele trouxe de dentro dele, através de emunação, ele trouxe de dentro dele uma parte dele, que é o Messias. Sim. Isso eu creio. Eu creio, mas sabe, porque eu fui mais a fundo na pesquisa, porque às vezes as pessoas que vão assistir seu podcast, os seus próximos podcasts também, Sim. Vão querer, assim, talvez um dado, uma estatística, uma pesquisa, porque inegável, depois a gente vai tomar um café, a gente vai lá fazer o Shabbat Shalom, eu vou lá dançar, porque eu sou dessa cultura também, né? Na minha descendência, eu não sei, né? A minha descendência não. Os meus antepassados, eu quero saber também, né? Da onde que veio. Sim. Da onde que eu vim, no caso. Mas é bom a gente trazer alguns dados, assim, não para convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito, né? E quem é filho é filho. E tem coisas que também não convencem. Sabe por quê? Porque não Claro, cabe dentro dela. Claro. Tem coisas que não cabem dentro de todo mundo. Claro, e tem coisas que tem são porções da ocultas. palavra da Torá que são ocultas. E tem Exato. gente que tá tudo bem. Exato. Vai ser todo mundo... Vai ter gente que E vai a ver gente não vai Jesus saber de só no tudo. telão, como diria minha esposa. Naquele grande dia, né? Eu também sempre Naquele imaginei grande o telão. dia. Tem um grande telão. Gente, eu vou ser vizinho do mestre, vou tomar café na casa dele, comer queijo mineiro e tomar café. Falou, mestre, cheguei a ele, pode Bora. vir, meu filho, vambora. Então, Exato. assim, Mas essa questão ser do ousado Davi, e abusado, isso é coisa de judeu. Eu sou apaixonado por isso, porque eu sou filho. Então, Então eu acho falo que eu assim, sou eu também. deito no colo do pai. Eu beijo ele, eu agarro ele. Então, assim, eu também. gente, Deus é Tem que maravilhoso. dançar com ele. Olha só. Por que eu perguntei dessa questão? Porque talvez se não é o principal, é a raiz dessa briga ou dessa confusão não, eles ainda estão esperando porque não veio da descendência. Aí eu fui pesquisando, fui cavocando e tal. Aí eu encontrei algo que de fontes seguras, lá de Israel também, que são cristãos, né? A questão da descendência, né? Jesus. No caso da explicação mais acolhedora, José ele foi o pai adotivo. Então, e no caso, isso é um dado muito interessante que eu lembrei agora também. Os filhos adotivos, eles tinham mais direitos que os filhos de sangue. Como assim, Luana, mais direito? É porque o adotivo você não pode abandonar de jeito nenhum, não pode deserdar. Você adotou, não deserda. Isso faz um ato de sedaká. O sedaká, depois eu vou falar isso sobre techuvá, tefilá e sedaká. Bem, eu falo em todas as palestras que eu vou, normalmente eu falo. O sedaká é o ato de caridade mais lindo, você pegar alguém que você não conhece e cuidar. Por isso que a palavra fala, e no livro de Tiago fala que a verdadeira religião, do religare, é cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Nas suas necessidades. Sim. Então, quando você pega um órfão, você tem a obrigação de amá-lo mais, cuidar mais, ser ele mais alvo foi o que Deus fez com de a gente, atenção, né? fez com a gente. Eu não, eu já sou da povinha. Então tá. Então eu sou mais do amada. povinho. Não é, olha só. O que diz em Romanos? Israel é a raiz. Sim. Né? E os gentios foram enxertados na oliveira. Sim. Isso causa ciúmes ao mesmo tempo, tanto para judeu quanto o próprio gentio. Não, mas eu sou amado de Deus porque fui enxertado. Também. Todos somos amados. Sim. Mas Israel é a raiz. Sim. É um princípio. É a menina né? dos olhos. É a menina dos olhos. Eu encontrei um americano a primeira vez que eu fui em Israel. Ele falou, quanto tempo você está orando para vir em Israel? Eu falei, rapaz, tem uns 4 ou 5 anos. E ele falou, eu tenho 26 anos. Eu falei, moço, eu cheguei primeiro, eu sou judeu, vai. Me ajuda. Então, assim, eu brinco, mas eu falo sério. Eu falo sério porque eu me sinto assim, eu sou assim. Sim. E eu falo assim que a minha maior dificuldade, ela é, sabe o quê? É trazer de fato uma cultura judaica onde o povo de Israel precisa e deve ser amado e respeitado. Porque senão é fácil. Mata esse povo não presta.
Entendeu? Eles negaram Jesus. Tá queimando a cultura, né? Exatamente. Queimando, tá ceifando na raiz, né? É pegar essa bandeira, essa existência, essa nação e queimar e falar assim, não existe mais. Aliás, o mundo árabe quis fazer isso em 67, depois que Israel foi criado em 48, com uma decisão da ONU. Eles falaram, não, vamos varrer Israel da face da terra, essa porcaria desse povo, vamos passar o rodo neles. Ó, eu vou morar aqui, você lá, você vem da Jordânia, eu venho do Egito, vamos acabar com esse povo. E não conseguiram. E em 6 dias, eles levantaram as posições todas dos jatos na época, jatos esses que eram comprados da França, que não eram entregues, eles pagavam, porque o judeu sempre financiou a guerra no mundo todo, eles mandavam dinheiro e pagavam os aviões, os caças e os Mirage franceses, isso é história. Sim. Os franceses não entregaram os Mirage, aí os caças estavam lá disponíveis, pagos, e os israelenses não podiam buscar os aviões. Aí como assim? Essa é uma história. Ele fala assim, então tá bom, a gente veio testar os aviões. Enche o tanque. Avião supersônico, um Mirage dá quase 2.8, quase 3 Mach, quase 3 vezes a velocidade do som. Ele fala, vamos testar. Enche o tanque aí, eles, pum, apareceram lá em Israel. Pegaram os aviões, modificaram eles militarmente, tecnologicamente, muito mais evoluído do que os caças Mirage franceses originalmente. Então Israel faz isso. Então assim, não adianta você cercar Israel e falar assim, não, vamos aniquilar esse povo, não tem como. Eu tenho uma amiga minha, que é minha pastora do Rio de Janeiro, a pastora Naira, ela foi secretária do embaixador de Israel em Brasília. Ele chamou ela um dia e falou assim, Naira, você crê no sobrenatural? Ela assim, sim, claro que eu creio. Então vou contar uma história para você, Naira. Eu era piloto de caça. E em 67 eu levantava com o meu caça, isso é só para você que crê, tá? Se não crê, pode pagar o vídeo, não tô nem aí para você. Os anjos iam do lado, voando junto com ele no caça. Ele via os anjos. E Israel pegou esses caças e detonou todas as posições dos países que estavam ao redor, pronto para invadir e passar o rodo em Israel. Tropas de Israel que estavam lá cercadas por árabes, anjos enormes apareciam para eles, eles abandonavam os tanques, saíam correndo de medo. Agora, na Guerra do Golfo, mísseis Scud soviéticos caíam, mísseis do tamanho de uma carreta, caíam e não explodiam, porque era uma guerra lá do Iraque. Desculpa, no Afeganistão não, onde foi? Foi a guerra, peraí, me confundi a guerra, e na década de 90, foi a guerra do Iraque mesmo. Iraque, gente, peraí, daqui a pouco eu lembro. A faixa de Gaza? Não, faixa de Gaza é em Israel. Deixa eu me lembrar, né? Foi uma das guerras do Oriente Médio agora mais recente, na década de 90. O que acontece é que Israel não tinha nada a ver com o pacto e eles começaram a bombardear Israel do mesmo jeito. Os Estados Unidos foi lá e ganhou a guerra. Foi a guerra do Iraque, gente? Qual é o nome do país? Lembra, Yane? Você que tá aqui. A Anne, o bichinho que a gente falou, é a Anne. Qualquer coisa a gente edita lá e coloca. A gente edita, não aí a gente foi a do coloca Iraque, você. é a tal. É a tal, pronto. A gente vai editar aí e vai botar qual a guerra que foi. E Israel não tinha nada a ver com isso. E eles propositalmente provocando para Israel entrar na guerra, para que o mundo todo pudesse ir contra eles, para eles entrarem na guerra. Sim. Na Guerra do Golfo, pronto, exatamente, a Guerra do Golfo. Eles atiravam, caíam no meio da cidade de Jerusalém e não explodiam. Ou seja, o que a gente tem hoje lá, o Iron Dome. O que é o Iron Dome? É vamos chamar, uma cortina de mísseis que ficam o tempo todo levantando para poder pegar os mísseis que estão no ar, vindo dos países inimigos. Então a tecnologia de guerra é absurda. Você quando estiver lá, acho que o Nézio e o Thiago estiveram lá, e o Nézio falou, mas tem caça que voa o dia inteiro, barulho de caça. Sim, caça voa o dia inteiro em Israel. Imagina quanto se gasta de combustível, de armamento para manter aquele país vigilante. Ou seja, porque o país salvo engano, é o segundo maior exército do mundo em potência, em equipamento. Eu falo, não mexe com o judeu. Não mexe. Ainda mais com o judeu bravo. Ame Israel. Salmo 122. Fala lá, ame Israel. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sim, é verdade. É o pacto que Deus fez com Abraão, né? Sim. Bom, vamos lá. Vamos fechar essa ideia de Jesus. Jesus não veio ali da descendência por José, só que aí eu pesquisei, porque eu queria também trazer isso para você. Jesus, ele foi adotado, né? Então, por José, nesse caso. E Maria,
Não fala muito sobre os antepassados de Maria, mas tem alguns versículos que trazem. E olha que interessante, isso aqui eu marquei. Maria foi quem trouxe, né, Jesus à luz. E a genealogia de Maria, ela é listada em alguns momentos, começando com Eli, que era sogro de José. Sim. Em contradição, o próprio pai dele, chamado Jacó. Então, a gente tá começando a vir para trás. Sim. A linhagem de Maria veio a partir de Natã, filho de Davi, com Betseba. Natã era o profeta de Davi. A linhagem veio a partir de Natã, filho de Davi. Filho com de Davi. Com Betseba. Não, então... Portanto, Jesus foi descendente de Davi naturalmente através de Natã. E legalmente através de Salomão. Sim, então veio da genealogia Isso também. É importante você falar. Na tradição judaica, fala que quem é judeu, de fato, é quem é nascido de mulher judia. Mãe judia. Eu, no meu caso, não tem nem como. Minha mãe é judia. Ela é Jordão e eu nasci dela. O meu pai, o sobrenome dele, é dos marranos, que são os portugueses e espanhóis que vieram. Meu pai é descendente Pinto, português, e minha avó paterna era Torres, dos espanhóis. Então, todo mundo que veio da Península Ibérica é realmente descendente de judeu que veio daquela época para lá. Que vieram ocorridos de onde? Da Inquisição. Gente, abriu um espaço para a Inquisição. Inquisição é o seguinte: você é judeu? Legal. Vamos queimar suas propriedades, tomar tudo que é seu, e você vaza porque você é impuro, porque você é judeu. Porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Essas histórias começaram lá, entende? Então você está vendo como o antissemitismo ele é muito perigoso. Mas você viu que interessante? Porque Maria é da descendência. Sim. Então, quando trazem para nós Então são duas correntes aí que trazem a autenticidade que ele é judeu de fato. Tanto de pai quanto de mãe. Mas Maria também. Sim, então Maria também. Então pronto, a gente acabou com a guerra. Acabamos com a guerra. Acabou, finalizou. Vamos levantar a bandeira de paz lá pra todo mundo colocar assim. Paz e amor. Jesus, ele é feito de descendência judaica. Ele é vindo de descendência judaica de pai e de mãe. Não tem como não. Não dá pra pagar. Não. Fala um pouquinho sobre os momentos. A gente falou sobre o Muro das Lamentações. Eu queria só que você falasse um pouquinho dessa dor. Porque todo filho também carrega, mas eu creio que quem é da descendência tem algo muito mais marcante no sangue, né? Sim. Essa dor dessa perseguição, desde sempre, de todo o tempo bíblico, lá na Babilônia, na construção, na reconstrução, na perseguição, no Egito, a saída, Moisés ter que livrar o povo, enfim, e até hoje. Nossa, o que eu mais estudo, essa é uma curiosidade aí sobre mim. Um dos temas que eu mais amava estudar, não por amar a dor, claro que não, mas por amar a história, e também, talvez porque isso esteja correndo aqui, é sobre a Primeira e Segunda Guerra. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa perseguição, o porquê de tanta perseguição, além do espiritual que a gente já sabe, o que incomoda tanto, o que o povo judeu fez para ter tanta perseguição. É consequência das escolhas? É consequência de não ter recebido o mestre? Por que de tanta dor? Por que tantos milhões de pessoas judeus que morreram? Assim, se fosse colocar isso para trás na Babilônia, não faria sentido também no Egito, porque eles foram perseguidos porque eles têm e contêm a centelha de Deus. Quando há luz, a luz ela é fortemente atacada pelas trevas. Então, quando o salmista fala, Senhor, lança luz sobre as minhas trevas, como eu falei no começo, é porque as trevas querem dominar a luz. E o equilíbrio do universo está aí. Porque tem hora que fala assim, opa, chega, não me mete a mão. E eu falo assim, eu, César Jordão, judeu das finanças, eu falo assim, esse que vos fala, eu sou o judeu brabo. Se mexer comigo, vai arrumar problema. Sim. Por quê? Tem um filme interessante com Daniel Craig, que me esqueço o nome, depois a gente coloca aí na edição, fala do filme aonde esse filme ele é uma resistência num dos países ocupados na Segunda Guerra na Rússia. Eles eram judeus e estavam ali refugiados num campo no meio de uma mata. E esse cara tinha que ser o líder, e esse líder tinha que fazer aquele povo sobreviver ali no meio daquele caos, frio, matança, fome, doença, e eles se mantiveram ali sem morrer, porque ele era brabo. Tem uma hora, que é um fato interessante, dando um spoiler do filme aqui, uma hora que o cara chega pra ele e fala, eu vou sair, que eu vou levar um outro povo, que aqui não tá bom, que tá ruim, a gente tá sofrendo, e ele já tava ferido, cansado, doente,
Aí ele levanta e o cara, não, eu vou fazer, que eu vou acontecer. Ele levanta, ele sai arrastando assim. O Daniel Craig, que é o 007, ele sai com uma pistola na mão, olha pro cara e faz assim, pum! E dá um tiro, o cara, pum! E volta, arrastando de novo pra sua cabana. Tipo assim, quem manda é quem sofre resiliência e resistência. E essa é a marca do povo judeu. Sim. Porque quanto mais forte ele se torna, mais ele imbatível fica. Mais ele se torna um ícone para que a sociedade veja assim, existe alguém que se sobressai mais do que outros seres humanos. Porque aí o Pablo fala isso, é quem aguenta. É resistência. E a Quem pressão. aguenta mais e a pressão e a resistência cresce mais e exponencia mais. Isso é fato. Diamante, ele se torna um diamante, ele é um carvão preto porque ele aguenta pressão. Então, momentos que você está vivendo em casa hoje, você tá assim, caraca, eu tô sofrendo. Talvez você esteja sendo preparado para ser um diamante, para fazer o que eu tô fazendo, o que a Luana tá fazendo, o que o Rafa faz e que outros fazem, que se posicionam para falar do reino. Porque muitas pessoas, e nós vivemos muito disso, né, em especial na plataforma internacional, e vivemos tanta coisa juntos, campanha política e perseguições e tantas coisas. Por quê? Nós nos posicionamos contra as trevas. Porque não é sobre política, sobre direita, sobre esquerda, não. É do alto. Você se posiciona com aquilo que você pensa de que quem Deus é, quem Deus quer que nós sejamos, porque Deus fala assim, sejais santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Então ser santo não é ser santarrão, não é santarrice, é ser posicionado. É ser realmente ter o caráter impresso divino em você. Sim. É o caráter do mestre, o caráter daquela que as pessoas olham para você e falam, cara, o que você tem que eu não tenho? Eu queria ser como você. E nós não somos nada melhor. Nós somos comedor de feijão, como todo mundo. Mas o que faz a gente ser diferente, e Israel às vezes apanha bastante, porque senão apagariam essa nação do planeta. Era simples. Acabaria tudo. Mas Deus faz com que essas pessoas sejam resistentes e resilientes para que o povo sobreviva e muitos deles se fortaleçam e se exponencializam. Por exemplo, a maioria dos prêmios Nobel do planeta inteiro são de quem? Judeus. O povo mais rico da Terra em dinheiro são os judeus. Por quê? Porque aguenta prova, aguenta resistência, aguenta pancada. E é o povo de Deus, né? E é o povo de Deus, mas não é só porque é só de Deus, porque, veja bem, Mas quando também. Deus fala naquela galera assim, que Moisés sobe para o povo, pro Sinai, Sim. e ele vai lá, recebe os mandamentos do Senhor, ele volta, ele estava tão iluminado que Deus fala assim, Moisés, eu vou passar, mas vai ter uma galera aí que vai dançar. Entra na fenda da rocha aí, porque Deus era tão vivo, tão operante ali do lado dele, que se Deus desse da maneira que ele tinha encontrado com Moisés lá em cima, e aconteceu, foi que quando ele chega, o povo já tinha feito um bezerro de ouro, trocaram o Deus vivo, todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, que é Espírito, por um bezerro de ouro. A terra se abriu e se consumiu todos os idólatras. Sim. Ai, vamos dar só... A gente tem que dar uns gostinhos pro povo aqui que tá assistindo, porque... Tem muito assunto. Mais, esse é só o primeiro. Não, mas eu, Luana não, mas eu quero falar um negócio. Tem como a gente fazer assim, falar assim, o debate do judeu com a Luana, porque vai virar um... Eu quero. Vai virar porque isso tem aí tem coisa da predestinação que eu quero falar, tem coisa do apocalipse que eu quero falar. Sim, vambora. Eu quero saber se você é pré, ou é durante, ou é pós-tribulacionista, tem um monte de coisa. Mas antes de chegar nessa parte, vamos, né, pelo começo ali. Eu quero voltar, eu sei que a gente tá caminhando pro final, mas eu preciso falar isso, porque eu tenho um presente pra te dar. Puxa, obrigado. Aqui, ó, tá aqui. Ela eu vou e seus te dar. dedinhos perigosos no tablet dela. Luana e seus dedinhos. Mas eu quero primeiro te perguntar, Fale. que é uma dúvida de muita gente também. Então, eu tô quase sendo porta-voz de muita gente que tem essas dúvidas. A Bíblia foi escrita por Deus, pelo homem, por Deus pelo homem, e se foi pelo homem, pode-se dizer que muita coisa que tá escrita ali é só coisa da cabeça do homem. Qual que é a sua visão? Tá. Eu não vou dar a minha visão, mas vou dar a visão do judeu. Tá. Quem escreveu a Torá, que é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Deus
o Todo-Poderoso ditando para Moisés. Falando assim, Moisés, escreve aí. Então foi desse jeito que eu estou falando para vocês. Deus disse para Moisés, Moisés, escreve aí. E ele saiu escrevendo. E ficaram nas tábuas do coração dele. E passou de geração em geração. Que não tinha nem como memorizar através da escrita literal como a gente tem hoje. Mesmo através de papiros. Ela veio de geração em geração. Você sabia que... Respondi para você? Já existia, sim. Mas é uma construção esse pensamento. Por quê? A Bíblia foi escrita num intervalo aí de 1.500 anos. Então, teve muitas culturas. Muitas pessoas, quando pegam a Bíblia, não entendem, né? Então, isso daqui... Eu tenho certeza que esse podcast vai trazer muita clareza, e os outros que você vai fazer também, para a palavra, porque as pessoas que não têm muita intimidade ainda com a palavra e querem ter, ou então aqueles que são curiosos e querem saber, não, isso daí, quero ver se isso é verdade mesmo. A Bíblia foi escrita em intervalo de 1.500 anos. Então, imagina várias gerações escrevendo, né? Várias pessoas escrevendo. Você sabe como que se manteve vivo? Tradição oral. Sim, também. Trazido de pai para filha. Só Senta que só aí que eu vou te oralmente poderia se perder. Por quê? Quando a gente repete algo para outra pessoa sem que escreva, aí eu entro na minha área. Aí na Bíblia, aí você tá entrando na minha área. Na Bíblia fala assim, vós sereis como cartas escritas pelo Espírito, porque fica gravado nas tábuas do teu coração. Eu tô falando, eu não sou bom leitor de Bíblia. Confesso, já li, leio, conheço bastante, mas eu tenho coisas que estão impregnadas na minha alma, porque eu sou como uma carta, sereis como uma carta escrita pelo Espírito, e o Espírito está gravado em você. Eu creio na questão da cartas vivas, até porque está na palavra, mas também por conta de ser testemunha, porque o que os profetas escreveram, primeiro, eles escreveram dentro da cultura deles, logicamente o que Deus trazia, mas com a linguagem deles e o que eles viviam. Então, o que a gente está fazendo hoje é como se Atos estivesse sendo escrito ainda. Sim. Então, ela vai terminar em Atos 28. Aí tem Atos 29, Atos 30, né, que não tá lá. Tamo junto até depois do fim. Do fim, você sabe o que vai ser. Exato. Então, assim, não terminou. A Bíblia... E não terminará. A Bíblia é imutável. A palavra de Deus é imutável, não se acrescenta, não se tira. A Torá, sim. Então, aí a gente vai ter que fazer outro podcast, porque porque aí tem perguntas aí que eu quero depois fazer também pra você. Eu sei que acho que é só um gostinho também. Eu quero fazer perguntas pra você com relação a isso. Por que seguir uma coisa, não que não seja de você, mas os judeus, eles ouvem isso, mas descartam isso. Mas por que fazem isso? E daí tem outras coisas que eu vou querer perguntar. Mas com relação à escrita, é muito interessante, porque quando Moisés começou a incomodar aí o coração de Deus, Moisés não, né? Deus incomodar o coração de Moisés para libertar o povo, enfim, ele é retirado, né? Ele foge do Egito. E fica 40 anos no deserto, depois vai e salva o povo e leva pro deserto e fica mais 40 anos. Então, disse que foi nesse tempo que ele escreveu, que ele ouviu a voz de Deus, escreveu. E é interessante porque ele conhecia a linguagem do povo do Egito, já existia a linguagem dos sumérios, dois tipos de escrita diferentes, mas Deus não fez com que ele escrevesse nenhuma dessas linguagens, nenhuma dessas escritas. Ele retira, leva para um povo lá no meio do deserto, lá na Península do Sinai, para conhecer onde ele conheceu da esposa, enfim, Jetro, né? Sim, sim. E aí, lá é uma nova linguagem que é escrita. Então, isso é muito interessante a gente saber, porque Deus nunca usou nada pronto. Ele sempre criou algo novo. E quando foi para ele trazer a palavra dele, ele trouxe a palavra dele numa nova linguagem. Inclusive, o grego se perdeu, a língua suméria se perdeu, até o século XIX. Quando veio o século XIX, daí que conseguiram redescobrir, enfim, ler. Mas essa linguagem que foi feita desde lá do início até o dia de hoje nunca se perdeu. Então, foi falando... Foi oral também, mas a palavra escrita ela nunca se perdeu. Tanto que o último achado, que se eu não me engano, o último achado até então tinha sido 900 anos depois de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto. Mas aí, recentemente, creio que acho que foi 100 anos antes de Cristo, eles conseguiram achar os pergaminhos lá de Gênesis, né? Quando foi feito, enfim. Então, é real.
né? A arqueologia, ela traz essa questão. Mas tem um negócio que eu quero trazer pra você. Fala. Olha, perigosa, Agora, gente, eu sei quem vai ser o Fatality. Fala. Mas é o Fatality pra gente... Eu quero fazer a primeira pergunta pra você. O que é Shalom? Boa pergunta. Essa palavra, ela é uma saudação. Porque quando você fala e produz som com a tua palavra, e que se a sua kavaná ela for perfeita, o que é a sua kavaná? É a intenção do teu coração, a verdadeira intenção do teu coração. Eu falo Shalom. Ou então eu falo Shalom Aleichem. E aí você responde Aleichem Shalom. Ou então eu falo Shalom Shalom. Ou seja, você está desejando um status, um estado de espírito desejável que é perfeitamente encaixável para a sua vida. Que no caso você pode estar precisando de saúde, dinheiro, você pode estar precisando de amor, de consolo. E então é um status de várias situações onde você recebe ali uma palavra de bênção. Shalom seria nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar? Não, isso aí alguém inventou, mas eu não conheço. Em judeu eu não ouvi ninguém falando. É essa parte que essa menininha estava me esperando chegar. A cara da Anne olhando. Tem muitos outros assuntos que eu quero te perguntar, mas esse é pra gente terminar, assim, porque eu estudei pra falar com você. Ela me pegou. Por quê? Inclusive, né, dentro desse assunto, eu tô produzindo o livro nesse tema do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E eu finalizei ele ontem. E eu não sabia. Aí veio o convite. E aí eu falei, nossa. Ela veio até salivando assim. Vou pegar o judeu hoje. Mas você acredita que isso que eu encontrei, isso que eu me aprofundei e peguei base de Israel mesmo. Sim. E quem fala é estudioso judeu, enfim. Sim. Enfim, é de descendência. Não vai pro livro, porque eu encontrei depois. Mas talvez vá pra uma segunda edição, não sei. Mas tem base bíblica e eu vou te trazer. Fala. Não, eu vou te trazer. Por que eu perguntei primeiro da questão da Bíblia? Porque o hebraico, ele é feito de símbolos, né? São sinais. As letras, no caso, verdade, são toda símbolos. Letra, em detalhe, toda letra no hebraico, ela tem um valor numérico, que aí é a gemátria, que você vai aprender a falar sobre isso. Calma que... Aí nós estamos só começando a brincadeira. Sim. Gemátria, toda letra do alfabeto do hebraico, ela tem um valor numérico. Por isso que eu tenho inclusive um livro que eu recomendo você ler, chama-se O Código da Bíblia. Eu quero. E esse livro você coloca lá e você coloca somas de números, dão eventos que já aconteceram. Ah, sim, eu já vi isso. Isso chama-se gemátria. Então a gemátria, Deus, ele começa a se desvendar e falar mistérios ou direções ou revelações através da gemátria, numerologia. Os crentes adoram falar esse negócio de numerologia. Não, mas os números são de Deus. Né? É claro. Outra coisa que, assim, fatalmente você vai ouvir falar, ou bem ou mal, da Cabalá. A Cabala é a macumba judaica, ou a boa cumba judaica. Gente, não tem nada disso. Aprende a estudar. Cabala é o estudo aprofundadíssimo da Torá. Tudo é puro para os puros. O que acontece? Sim. Muitas pessoas usam a favor próprio, a benefício próprio, mexem com a cabeça das pessoas e usam o que é de Deus para aquilo que é em benefício de si mesmo, então, entende? a Cabala, ela é um estudo sobre você mesmo. Porque você é a palavra, você vive a palavra, você se alimenta da palavra. Sim. E você tem a palavra vivendo dentro de você. Não sereis cartas escritas pelo Espírito? Sim. O Espírito de Deus está sobre você, o Criador, a centelha do Criador está sobre você para que você crie. Crie, inclusive, momentos como a gente está vivendo aqui hoje, exatamente hoje. Maravilhoso. Então, assim, é sobre isso. A gente tem que trazer vida, né? Sim. O Zoe no hebraico quer dizer vida. Vida é a gente estar falando sobre ele, para ele. Todas as coisas serão criadas. E são, porque assim, o mestre, ele continuou a fazer a obra dele e continua até hoje. Se vocês não sabem, assim, tem vários relatos de Yeshua. Ele está aparecendo no meio dos árabes hoje. Muitos, em persona. As pessoas
esse judeu tá viajando aí, não tô nem aí pra você também. Seja que persegue aí a gente, não tem problema, não tô acostumado com isso. Mas aí curta, compartilha, faz isso aí rodar, porque você vai levar... Pode também falar, não gostei, mas se inscreve. Aí se inscreve no canal aí, fala que você não gostou, e se não gostou tá tudo bem, você é amado do mesmo jeito. Mas o judeu das finanças, ele é exatamente isso, é para chamar a atenção das pessoas sobre uma persona, e essa persona, para mim, ela tem um nome, ela chama-se A Verdade. E a verdade, para mim, e eu escutei isso gravou na minha alma, no meu coração, ela é Yeshua, porque ele demonstra a verdade com atos de bondade e de amor que são inexplicáveis, que chamou e gritou para toda a população do planeta, dizendo, ei, eu amo vocês. Sim. Deus amou o mundo não, de é tal maravilhoso. maneira que deu a sua vida. A gente é apaixonado por ele. Né? Então, quando ele dá a vida do seu único filho, né, o filho primogênito da criação, a palavra fala, né, que Deus vira o rosto. Não foi nada fácil ele viver aquele momento. Bom, a gente começou ali falando do Shalom, e você falou que o Shalom é paz, é desejar paz, e que tudo esteja em harmonia, e eu trouxe para nós aqui uma curiosidade com relação às letras, porque eu sou da escrita, então eu quero saber a raiz das coisas também. Sim. Então, o hebraico, ele tem os símbolos, as letras, no caso nossa daí, que significam algo. Então, a junção delas traz uma nova palavra. Eu vou dar um exemplo antes de falar do Shalom. O Adão. Adão vem da palavra terra, que terra no hebraico é Adama. Então, por isso que eu te falei que Deus pega da terra e... da terra. Aí tem a letrinha A, D e M destacada para nós aqui, pra gente pegar a raiz, tá? Então, A, Aleph, D, Dalet e Me, Mem. Todas essas palavras, elas dão a palavra raiz. Raiz do começo, o início. Sim, sim. E Adam, no caso, né? Que é o início da palavra Adama, do Aleph, que vem da terra. O Dan é sangue e o Adão, vermelho. Por quê? Veio da terra. O sangue, no caso, né? Que corre nas suas veias, enfim, que também veio da terra. E vermelho por conta da terra mesmo. Que é vermelha lá. Eu ainda não fui para Israel, mas você pode falar. Lá o tom é muito mais vermelho da terra. Depende de onde, assim, Sim. Israel tem várias conformidades geográficas, eles são bem distintas, inclusive uma curiosidade de Israel, você que nunca foi. Mas na África, ali onde pode ter sido o Éden construído, a terra é vermelha. Sim. Né? O que acontece? Israel é o único país do mundo onde tem os 5 climas todos ao mesmo tempo, em qualquer estação. 4. Os 4, perdão. Né? Então você vai ao norte, é frio, você vai nas colinas de Golã, ao sul, você tem lá o mar, você tem o Mar Vermelho, você tem lá o Mar Morto, ou seja, você tem todas as temperaturas, tem o deserto. Sim, né? É tudo. É tudo num país eco que é menor que Sergipe. Né? Uau. Então isso é muito interessante. Quando você for na caravana dos judeus, você vai comigo, eu vou falar isso lá. Isso. E a gente vai andar junto por lá. Porque a minha curiosidade é fazer com que... Aliás, eu vou contar para vocês uma profecia que aconteceu. Conta. Da segunda vez que eu fui em Israel, eu estava lá. E aí falando sobre Gematria, você vai pirar agora comigo. Eu tô lá, descendo as escadas para ir poder acessar o muro à noite. A gente sempre jantava e depois ia orar. Eu e esse amigo meu, o Nelson Mota. E descendo, me parou um cara falando um espanhol e conversando com a gente, falando que ele era missionário e tal. E que ele falou assim, olha... eu tenho uma palavra para te entregar de Deus. Eu falei, uau, vamos lá, né? Ele falou assim, você vai ser usado por Deus para trazer muitas pessoas a conhecer Israel. Isso foi em 2010. Nós estamos em 2023. Eu quase que fui agora em 2023. Houve uns pequenos problemas técnicos aí que eu não fui com o Mas tem o povo que está esperando você ir. Mas eu sei que agora vai acontecer isso. Sim, eu sinto também. Vai acontecer porque eu estou sendo preparado, sabe? Estou sendo preparado porque a minha alma está sendo trabalhada para isso. E satisfazendo para você, Yerushalayim quer dizer cidade da paz. Não chega aí não. Por isso que você falou Yerushalayim. Não chega aí não. Acho que você que vai falar. A gente vai terminar com chave de ouro, que você vai finalizar, mas eu precisava falar pra você a questão do Shalom. Sim. Porque o César, né, falou pra gente que o Shalom é desejar paz, né?
E aí eu peguei a raiz, porque tem os símbolos também do Shalom. Se eu pudesse, até se desse para colocar aqui, né? Legal. Escrito em hebraico, Shalom, e destacando assim. Sim, sim. A primeira, né? O S, o SH no caso, que é Shin. Sim. Aí tem a outra letrinha que eu destaquei, que é o Lamed, que é o L do Lamed. E o M, Men. Ele traz a palavra Shalem. Shalem. É de Salem. Que no caso, o Shalom é derivado disso também, é a palavra completo. Então, quando ele deseja paz, é que tudo esteja em perfeita harmonia, completo, em plenitude. Em todas as áreas. É isso. E aí, olha só, aí eu falei, não, então Deus tem que ter a base bíblica para isso, né? Sim. Salomão, ele foi o responsável em trazer Shalom para o templo de Jerusalém. E ele traz todo o Shalom completo quando ele termina o templo, né? E o templo ele era feito de muitas coisas, muitos objetos, muitas peças que tinham que se encaixar perfeitamente. Isso traria harmonia e plenitude. Somente quando tudo estava no seu devido lugar é que poderia funcionar. É o ritual, né? Então, assim, o candelabro no lugar, ali, tudo estar no seu devido lugar. Então, o Shalom seria a harmonia. E sim, no hebraico não existe a letra J. Não existe. O nosso J, para eles, no caso, é o Yud. É o Yud. Aí sim, vem Yerushalayim. De cidade. E Shalaim, paz. Yerushalayim. É cidade de paz. E aí, a cidade da paz, que tem perfeita harmonia e plenitude, é trazida pelo nosso Jesus, né? Que lá foi profetizado em Isaías 9,6 que ele seria o príncipe da paz. Inclusive, no original, não seria o príncipe. A palavra certa seria Sar, que é ministro. Então, Jesus, o ministro... como sacerdote da paz. Exato, ministro da paz. Ele viria para ministrar a paz. Então, ele trouxe a paz e Jesus falava Shalom Aleichem, né? Aleichem. A paz esteja convosco. Exato. Ele trazia essa paz. Então, o que o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar... traga a paz, venha com paz, divida a paz. Por isso que na palavra fala assim, mas vem cá, se alguém te desejar o Shalom... Aqui, ó. O Shalom. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. E são símbolos lindos, né? Lindo, né? Linda. Só podia vir do céu mesmo, né? Por isso que fala assim, Shalom Aleichem, é o que Yeshua falava isso para os seus discípulos, para que eles pudessem multiplicar isso. E eles respondiam, Aleichem Shalom. Então é para que, quando eu desejar paz para alguém não o receber, você fala, bate as palminhas do pé e vaza, porque já está com você o Shalom. Exato. Então, essa questão de completude, plenitude e harmonia, ela vem, o Shalom, quando falo do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, não é o significado literal. É porque mas ele se completa. Que a expressão quer dizer. Eu desejo para você que tudo esteja no pleno. Pleno. E aí eu trouxe a frase da Aline. Essa frase não é minha. É da Aline, Israel com a Aline. Ela fala que seria pegar os pedaços do que está quebrado, do que não está completo, e trabalhar na restauração com o próximo, com Deus e de um mundo mais harmonioso e mais completo. Então, seria isso, desejar o Shalom. Então, quando tá... É igual você entrar na sua casa e tá tudo fora, assim, tá tudo bagunçado. Isso não te traz paz. Quando você começa a organizar as coisas de fora e de dentro também, porque quando a gente deseja Shalom, é que você esteja em plenitude de saúde, das suas emoções, do seu espiritual. Então, por isso, o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que é um ditado, na verdade é um lema judaico. Eu até queria pegar meu telefone. Eu anotei, até para deixar. Você pode pegar meu telefone? Eu anotei porque essa é uma palavra do hebraico que o judeu usa muito, mas ele usa para trazer um conceito de que são valores dele. É a restauração do mundo. Quando fala restauração, é elevação da alma, é elevação do ser. Quando o judeu ele fala, deixa eu pegar aqui. Gente, quem sabe faz ao vivo, claro. Desse jeito, com óculos. E eu amo assim, ó, tudo espontâneo. Então, o que acontece? É um complemento de você somar ferramentas para que você traga equilíbrio ao mundo. Equilíbrio, assim, porque você não consegue fazer as coisas sem que você tenha equilíbrio. Equilíbrio eu sou
alguém que eu posso trazer diferença no mundo. E o judeu faz isso. Ele traz uma base de conceito moral, de vivência, de que não tem outro povo que tem com tanta fortaleza, com tanto significado. Tanto é que permanece até hoje. Sim. Então, Am Israel Shine, o que acontece? Eu vou dizer assim, o povo de Israel vive, o povo de Israel vive, o povo de Israel não será destruído jamais, né? E o que eu acho? A gente deve sempre com esse lema, estou procurando aqui rapidinho, é fazer o seguinte, que eu consiga de todas as formas estar, estar presente na elevação das almas no mundo, para que eles possam conhecer a Deus. Sim. Porque se eu não me separo, se eu não vivo como outros povos vivem, aonde será a referência para as pessoas de que existe moralmente alguém com capacidade de viver uma vida diferente? Que não tenha regras, que não tenha conduta moral, que não tenha sobrevivido nada da cultura moral, do judaísmo e do cristianismo somados. Sim. Então, tem que haver esse equilíbrio no planeta, tem que haver equilíbrio no mundo, porque senão tudo será destruído. Não destrói porque o equilíbrio é a do bem e gente do que tem mal. que trazer essa paz, né? Exatamente. Sim, sim. Então, assim, o que eu acho? A gente deve todos os dias falar assim, cara, eu vou fazer diferença hoje, só por hoje. Sim. Só por hoje. Porque se você falar assim, não, eu vou deixar para amanhã, não vai funcionar. E deixa eu perguntar, Sim. César. Você tem, agora eu sei que a gente já tá no final, então fazer só... Se você tiver alguma pergunta, você vai fazer também, tá? Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Sim. Qual é o seu versículo, assim, da Bíblia que mais faz seu coração bater, assim? Pode ter vários, mas deve ter um que faz, assim, você... Nossa, eu sou filho amado mesmo. Então Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. O Senhor é o único. Ele é o único Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E isso mostra quem Ele é para mim. E teve um dia que eu e o Whindersson e a Anne tivemos que responder a um hater, falando, um judeu que crê que Jesus é o Messias, ele não é judeu nunca. E nós tivemos que fazer uma resposta. E depois aí a gente pode colocar essa resposta aí também nesse vídeo no YouTube. E eu respondi, eu falei assim, eu não vou usar de forma agressiva para responder, eu vou responder porque para mim foi muito fácil responder. Por quê? Porque eu não creio que Jesus ele é o Filho de Deus. Porque crer seria exatamente de uma fé muito rasa, seria só de emuná, de confiança, porque eu estive com ele. Uau! Então fez toda a diferença na minha vida. E tudo que eu persigo, as promessas e tudo que ele me falou pessoalmente, eu estive com ele. Então ele que me falou, ele que sorriu para mim. Então não tem como apagar isso dentro de mim. Verdade. Então o judeu das finanças, ele é o judeu do reino. E o reino que jamais será destruído. Sim. Jamais será deixado de implantar. Vai ser questão de tempo. E que essa vida aqui, você só tem uma. Aqui, nessa fase, e depois para outra fase você tem que estar com a alma elevada ao ponto de você adentrar a presença do Deus vivo, do Deus que é amor, mas também é fogo consumidor, e que também a gente vai precisar de um advogado. É verdade. E eu também tenho um, eu tenho vários, tá? Tenho vários, claro, mas assim, tem um... Eu tenho um versículo que também é meu preferido. E esse eu acompanho assim, a minha vida desde quando eu comecei a me apaixonar pela Bíblia mesmo, assim. Que foi lá com os meus 10, 11 anos. Tá Isaías 55:6 que diz, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Antes, quando debaixo mais da lei, e depois a gente vai ter que fazer um podcast sobre lei e graça também, tá? Vamos, muito top. Aguarde aí, galera. Luana e Judeu das Finanças, aqui a gente não para nunca mais. Antes isso ficava muito debaixo da lei por medo. Então tem que buscar o Senhor porque ele tá perto, ele tá chegando, ele vai voltar e eu preciso ir pro céu. Depois isso teve um novo significado, né? Na verdade, o significado real de estar mais próximo dele cada vez mais, lógico, porque ele vai se achegar, ele vai vir, ele vai voltar, mas porque mais filhos precisam retornar ao lar, mais filhos precisam
preciso. Então, isso me dá uma urgência de entregar a mensagem. Então, seja ela em música, em formato de música, seja em formato de livro, Sim. seja em formato de curso, Um podcast. todas as fontes, todas as ferramentas que Deus Sim. dá para nós, para que a nossa voz seja amplificada, porque nós fomos chamados para testemunhar Sim. dele por toda a terra, Sim. que a gente use. Então, que seja urgente. Então, se eu posso deixar uma mensagem final antes de você, né, terminar, eu preciso deixar que essa urgência no seu coração seja tamanha quanto você é tão urgente quando você tá com fome. Quando Sim. você tá com fome e você quer achar alguma coisa na geladeira, você quer encontrar alguma coisa no armário, você quer sair pra comer, você começa a ficar assim ansioso, nervoso, porque alguma coisa tá te incomodando. Que a fome e a sede por Deus seja muito maior do que quando você tá com a fome terrena. E que seja também muito maior o desejo de você, mais do que se ajuntar para uma festa com os amigos, para comemorar seu aniversário, que também é importante, Sim. que você busque essas pessoas ou outras, né, o seu povo, para encontrar o mais rápido possível a esse Deus que a gente ama tanto e que é real. Uau, muito bom. Vou deixar aqui minhas considerações finais aqui. Primeiramente, agradecendo você, Luana. Luana Rocha. Qual que é o teu Instagram mesmo? Luana Rocha RL. Luana Rocha RL. Siga essa mulher brava, essa minha irmã querida, esposa do meu amado Rafael Rocha. Sim. E é um prazer muito grande a gente ter isso daqui. Agradeço ao Whindersson e à Anne também. O Whindersson sempre me conduzindo. Eu falo pra ele, cara, ele fala assim, você é o expert. Eu falo, cara, não sou nada não, mano, só me pega pela mão, me traz pro podcast. Então ele me fez, eu quero agradecer de coração o Whindersson hoje, que ele me trouxe aqui, e foi uma ideia brilhante. A gente vai fazer desse podcast muitos materiais, né? Sim. A gente está empilhando pressão de novo aí no Judeu das Finanças. De novo, que eu falo é porque são fases, e a gente começou de novo a crescer esse personagem para que as pessoas chamem a atenção por conta de ser judeu, por conta do Judeu das Finanças, não interessa. As pessoas vão conhecer o reino. Isso. Então, se eu gostaria de ser conhecido, eu seria conhecido como judeu do reino. Uau. O que me encanta o meu coração é falar do reino, de falar de alguém que eu já estive com ele e que vou estar todos os dias e jamais vou abrir mão da minha vida, da minha amizade. A minha vida é ele. Sim. Então, desejando aí de todo o meu coração para que você busque ao Senhor, como disse a palavra em Isaías, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, enquanto ele está perto. Isso. Né? Enquanto está perto, vai ter chance de você se tornar amigo íntimo dele. Né? Então, quando Yeshua, ele fala assim, falou, pai, por que você me abandonou? Né? Então, assim, ele não abandonou. Na verdade, ele estava ali mais próximo ainda, mas porque o sentimento de problemas que às vezes você está passando e você está se sentindo sozinho, saiba que o Senhor está mais perto ainda. Aquele poema que é clássico das pegadas na areia, para mim aquilo ali é maravilhoso, né? Onde você tem ali duas pegadas, e em algum momento eu me vejo só uma pegada, e aí o Senhor estava sozinho e falou, não, eu estava com você no colo. Então isso é tão poético, mas tão bonito, que seja verdadeiro no teu coração, e que Deus continue te abençoando, abrindo seus olhos, seus ouvidos espirituais, para que Ele habite em plenitude no seu coração, na sua vida, nos seus negócios, na sua motivação de viver, acordar todos os dias. Aliás, o judeu faz uma oração todo dia de manhã cedo, ele agradece porque todos os orifícios do corpo estão fechados, para que ele, se tivesse alguma hemorragia, ele poderia morrer. Então ele agradece porque os órgãos dele estão funcionando de forma perfeita. Essa é uma oração do Sidur. Forte, hein? Então o que você tem que agradecer é que você já acordou vivo, com saúde plena naquele dia, para você desfrutar, para você transbordar na vida de outros. E falo, se você tem alguém que ama o reino, me chama, porque a gente vai discutir junto para ver quem ama mais. Então, Luana, eu sei que você Eu também... amo mais. A gente vai ter que fazer mais um. Vambora, gente. Beijão no coração de vocês aí. Curta, Beijo. compartilha. E aí segue a gente aí, o Judeu das Finanças. E você segue também a Luana, o Rafa, o Whindersson Sechinel. E a gente vai estar aí junto até depois do fim. Que a gente não sabe o que vai haver, só sei que eu vou estar junto. Beijo Amém. no coração de Vamos vocês. falar. Shalom Aleichem. Shalom! Beijo. Uhul! Bom demais.